Pode ir? Então, beleza. Dando sequência ao nosso trabalho a respeito de direito constitucional, a aula passada a gente falou de responsabilidade civil do Estado e a gente retoma esse tema, obviamente fazendo ali uma revisão breve do que foi falado na aula anterior e depois a gente prossegue falando de outros aspectos em relação a essa responsabilidade civil. Lembre sempre o seguinte, a responsabilidade civil do Estado é responsabilidade indenizatória, tá? Ela está estabelecida ali no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e a gente lembra que a responsabilidade civil do Estado, ela é, a rigor, uma responsabilidade objetiva. Quer dizer, se ela é objetiva, o que se depende demonstrar para que a responsabilização do Estado haja? O que precisa ser demonstrado? Primeiro, se é objetiva, precisa demonstrar que o Estado praticou uma conduta. Então, aquele que vai cobrar o Estado tem que demonstrar que houve uma conduta. Beleza? Tá. Que dessa conduta houve dano. E que entre a conduta e o dano há nexo. Então, a gente faz aqui o nexo de causalidade, o nexo. Então, demonstrando-se a existência de conduta, resultado e nexo, nós teremos a responsabilização do Estado, de forma objetiva. Agora a questão é, essa conduta que está aqui, ela é uma ação ou uma omissão? É uma ação. Então a gente bota aqui que é uma conduta positiva, é uma ação. Conduta positiva, uma ação. E ela tem que se dar na prestação do serviço público. Não é atividade econômica, hein? Se for atividade econômica, vem para cá. Então o dano tem que decorrer de uma ação na prestação de serviço público. Beleza? Obrigado, beleza. É isso aí. O que não encaixar aqui, a gente joga aqui embaixo. Que a responsabilidade passa a ser subjetiva. Haverá responsabilidade subjetiva, portanto, não basta demonstrar conduta, resultado e nexo, tem que demonstrar algo mais. Se a administração praticar uma conduta omissiva, portanto, uma omissão. Se há uma omissão, a responsabilidade será subjetiva. Essa omissão que está aqui é uma omissão genérica ou específica? Genérica. Omissão genérica é aquela que não recai sobre pessoa ou coisa que esteja sob a tutela do Estado. Perfeito? Então a omissão aqui será ela genérica. Por quê? Se o dano recai sobre pessoa ou coisa que esteja sob a tutela do Estado, a omissão será específica quando a gente joga aqui em cima. Então, vamos fazer um adendo aqui em cima. A conduta aqui poderá ser uma omissão, desde que haja uma omissão específica. Então, omissão específica aqui em cima. Beleza? Obrigado, beleza. Hoje é um dia muito especial, não? Sim. Como todos. Sim. Hoje, Marcílio veio à aula. Marcílio veio à aula. Não poderia deixar de perceber. Algo absolutamente inusitado. Farei uma correção. Marcílio veio na sua aula. Sim. Algo inusitado. As outras ele vem. Direito tributário ele senta aqui do lado. E é brother do Felipe. Ah, é? Você está brincando? Beberam muito juntos. É, Marcílio. Então, beleza.
Essa omissão que está aqui, então, a responsabilidade é subjetiva. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado. Essa responsabilidade subjetiva que está aqui é uma responsabilidade de natureza civil, civilista ou publicista? Não, responsabilidade civil é dever indenizatório. Eu quero saber se ela tem natureza pública como a de cima. Não tem. É isso aí. Aí a gente percebe o quanto as pessoas estudam. Cris, traga até aqui, por gentileza. Vamos lá, aspecto histórico, nós já falamos disso, eu falei disso aqui. Ó. Aspecto histórico, eu vou anotar aqui rapidinho, isso nós já falamos. Em relação à responsabilidade civil do Estado, ou seja, o dever indenizatório. Europa, Idade Média, o rei e os seus asseclas iriam cobrar tributos, e na hora que chegava numa casa para cobrança de tributos, e na cobrança de tributos lá não era cobrança de tributos através de dinheiro, não era moeda. Ele na verdade confiscava bens. E chegava a causava dano na casa, causava dano na propriedade, portanto dano a terceiro. O rei ele era condenado a responder civilmente? Não. Por quê? Sim, mas por quê? Porque o rei não erra? A ideia era exatamente isso. Havia então uma teoria que era a irresponsabilidade do Estado. Irresponsabilidade do Estado. Esses aspectos históricos são importantes para a prova? Sim, precisamos, porque a gente precisa entender isso daqui. Às vezes pergunta isso, é pouco provável, mas nós temos que resolver a nossa vida, né? Beleza? Beleza? Então tá bom. Você sofreu dano, Marcelo? Eu sofri. É? Psicológico, cara. Psicológico? Você tá batido, eu tô percebendo. Eu tô percebendo o semblante dele como é que tá. Fugiu e não deixou o telefone. O cara fugiu e não deixou o telefone, ótimo, cara. Essa foi espirituosa, foi boa. Foi boa. Fala um pouco. Você fala pouco. A espontaneidade é tudo, né, cara? É isso aí. Então vamos lá, olha. Após essa fase, passou-se a admitir a responsabilidade civil do Estado. Só que o Estado respondia civilmente por certos atos e não por todos. Então, num momento ou outro, separou-se, de um lado, os chamados atos de império e do outro lado, aquilo que chama de atos de gestão. Então, o Estado passou a responder civilmente pelos atos de gestão, quando ele atuava como qualquer, gerindo a coisa pública. Então, aqui eu passei a ter a responsabilidade civil do Estado, respondendo ele pelos atos de gestão, só que essa responsabilidade aqui, ela era regrada pelo direito privado, tá? Então, botamos aqui direito privado. Se era direito privado, a responsabilidade ela não era publicista, e sim civilista. Correto? Direito privado é direito civil. Então, ela seria civilista. Só que, em relação aos atos de império, quando, por exemplo, o rei ia lá cobrar imposto e quebrava toda a casa do sujeito para confiscar os bens, era ato de império. Aqui continuava a existir a irresponsabilidade. Então, você percebe que sai do momento de irresponsabilidade, o Estado não responde pelos danos causados, depois passa-se, o Estado responde pelos danos causados nos atos de gestão, mas continua sendo irresponsável no caso dos atos de império. Perfeito? Tá.
Passou-se então para um outro momento em que fez-se uma divisão. Não poderia se aplicar ao Estado a responsabilidade civil de natureza civilista, de natureza privada. Surge então na França o que se chama de teoria publicista de responsabilização do Estado. É um modo diferente de responsabilizar o Estado, diferente do particular. Então o Estado será responsável, mas não é igual a mim, não é igual a você. Essa teoria publicista, ela justifica primeiro a responsabilidade do Estado baseada na culpa do serviço, também chamado culpa anônima. Também chamado de culpa pela falta do serviço. Aqui eu não aplico aquela teoria da culpa que a gente estuda, que é imprudência, negligência e imperícia. Basta demonstrar-se que houve a falta do serviço. Basta demonstrar-se que houve a má prestação do serviço, que o Estado não cumpriu o seu dever. Essa culpa anônima, essa culpa do serviço, ou a falta do serviço, ela é de natureza subjetiva. Só que ela é diferente da nossa. Correto? Essa culpa do serviço, ela persiste até hoje no caso do dano decorrente de omissão. Omissão genérica. Então, omissão genérica. Quer dizer, se houve o dano causado a terceiro porque houve omissão do Estado, dentro da estrutura do Estado, pouco provável que a gente consiga determinar quem foi o indivíduo que agiu de maneira imprudente, negligente ou de maneira imperita. No caso, negligência. Não dá para saber. Eu só sei que o Estado faltou. Se não dá para eu individualizar, não tem como aplicar aquela teoria da culpa que a gente conhece. Porque eu preciso saber se a Renata foi imprudente, negligente. Então eu tenho que determinar quem fez. E muitas vezes eu não consigo. Quando eu olho para o bueiro, a boca de lobo que não tem a tampa, ora, dá para saber quem é que pisou na bola? Eu sei que foi o Estado. Mas ali dentro, não dá para saber. Então, eu tenho a culpa decorrente do serviço, a culpa anônima ou a culpa fruto da falta do serviço, que é de caráter publicista. Tá, ao lado dessa teoria, surge como novidade a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Também de caráter publicista, porque é diferente do da gente. Pergunto, quando eu causo dano a alguém, eu tenho que indenizar? Tenho. Só que tem que demonstrar o que no meu caso? Conduta, resultado, nexo e que haja dolo ou culpa, que é o aspecto subjetivo. O Estado, eu tenho que demonstrar conduta, nexo e resultado. Não se indaga se houve dolo, se houve culpa, se fez certo ou errado. Essa é a responsabilidade objetiva que nós encontramos onde? No artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Beleza. Tá. Então, olhe, obviamente, se vocês forem estudar, se vocês forem pegar os livros ali e forem analisar esse aspecto histórico, a caminhada é um pouco mais longa que isso daqui. Aqui é só uma síntese, tá? É só um introito, né? Ser chique, não? É isso. Você vê que o linguajar tem que ser adequado ao público que nós estamos recebendo aqui, né? O Marcílio. Vai ter baile funk então. Ele concordou, viu, Eduardo?
Então quer dizer, a nossa omissão... Ô Cris, está aqui? Chega aqui. A nossa omissão genérica, ela é publicista, correto? Tá. Agora vamos lá, sem errar. E essa omissão que está aqui em cima? É específica. É o quê? É publicista ou é civilista? Não, eu perguntei. Pode ser as duas. Não, não pode ser as duas, porque ela é de natureza objetiva. Se é objetiva, está onde? Publicista, responsabilidade objetiva. Acabou. Só fazer a tabelinha, botar um do lado da outra, você vai entender o que está rolando. Agora vamos lá, vamos complicar a nossa vida. Civilista é de direito privado? Sim, é de direito privado. Mas nesse caso não precisa demonstrar publicista. Sim, porque ela é objetiva. O que eu quero mostrar é a omissão, responsabilidade civil objetiva, baseada aqui. Omissão subjetiva, mas de caráter publicista. Vamos botar aqui que é de caráter que é a culpa anônima, tá? Vou botar aqui culpa anônima. Tá, eu quero que vocês prestem atenção só nesse quadro aqui. Aquilo ali só foi uma explicaçãozinha. Olhar para cá, tá? Omissão específica, responsabilidade objetiva. Obviamente que a objetiva é publicista e sempre foi. Nesse caso, nós podemos responder por dano causado a terceiro de forma objetiva? Nós, eu, você, nós. Nós? Mas não tem que demonstrar dolo ou culpa? Hã? Não tem que demonstrar dolo ou culpa? Nem. E aí? Se tem que demonstrar dolo ou culpa, não é publicista. É subjetiva. Correto? Eu quero saber, nós podemos responder objetivamente por dano causado a terceiro? Particular, né? Serviço público. Não. Nós, eu, você. Particular. O particular, nós. Olha o funk. Não, vai lá, tranquilo, Edu. Fica tranquilo. Publicista é do Estado, não. Sim. É publicitário, não. É. Do Estado. Presta atenção, vocês estão confundindo duas coisas que não pode confundir. Regras de direito civil. Civilista. Orienta as relações entre os indivíduos, entre nós. Não vai mexer com o Estado. Mexerá com o Estado eventualmente. Regras publicistas são regras aplicáveis ao Estado. São regras públicas, diferente do direito civil. Então, o direito civil, aquilo que vocês, quem viu o primeiro módulo, viu com o professor Ju. Tá? Não teve lá responsabilidade do Estado, não teve lá atos jurídicos, não teve personalidade jurídica, autonomia da pessoa, não teve tudo isso? Teve. Só que isso é direito civil. Ponto. Direito público é outra coisa. É isso que nós estamos dizendo. Quando eu falo civilista, é direito civil, que se aplica a quem? A nós. Excepcionalmente ao Estado. Direito público aplica-se a quem? Ao Estado. É essa a discussão. Então olha aqui, responsabilidade que nós temos do lado de cá. Publicista é aplicada a quem? Ao Estado. Civilista é aplicada a quem? Aos particulares. Ponto. Tá, o que nós vamos olhar? Em algumas situações, as regras de direito civil aplicar-se-ão ao Estado. Mesóclise. Bonito, né? Chique. Oi? Calma. É quando estiver atividade econômica é um exemplo. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção? Vamos olhar para nós. O Estado responde objetivamente? Sim. Regras de direito público. Acabou? Ponto. Nós respondemos, nós, pelos danos causados, nós respondemos aplicando a teoria subjetiva, responsabilidade subjetiva de caráter civilista. Agora minha pergunta é, por dano que eu causo a terceiro, eu posso responder objetivamente, sem que haja dolo ou culpa? Eu posso.
só que não de direito público. Preste atenção. Imagine que você sai da sua casa, toma todo o cuidado do mundo e bota um vasinho na sacada, uma florzinha, para tomar um solzinho, fazer fotossíntese. Tá ali. Tá. Ficou ali do lado aquele vasinho, veio um vento absolutamente imprevisível e joga o vasinho lá embaixo. Alguém está passando e sofre lesão corporal. Machuca a mão, por exemplo. Tá, a questão é, houve dano a terceiro? Houve. Você tomou todo o cuidado do mundo, mas o vaso caiu. E aí? A responsabilidade sua existe? Existe. Responsabilidade objetiva decorrente de dano fruto de coisa de sua propriedade. Se coisa sua causa dano a terceiro, a responsabilidade é sua. Ponto. E por que objetivo? Porque você agiu corretamente, você não fez nada de errado. Você tomou todo o cuidado, mas apesar de ter tomado todo o cuidado, houve dano. Ponto. Então, imagine que você tem um apartamento e que do nada o prédio resolva cair. Do nada, estava tudo certinho e ele resolveu cair. Causou dano no vizinho. Quem é que vai pagar o dano? O prédio caiu. Quem vai pagar? A questão é a seguinte, se não tem defeito estrutural, negligência, imprudência, se não tem nenhuma culpa, quem banca são os donos do prédio que caiu. Sei lá, natureza. Porque é dano fruto do quê? De coisa sua. Isso é regra de direito civil. Se uma coisa que é tua causa dano a mim, a responsabilidade é tua, não é minha. Mesmo que não haja culpa, mesmo que não haja dolo. Tá? Eu já falei para vocês, teve um exemplo que eu falei em São José do Rio Preto, o ar-condicionado caiu no meio do restaurante. Ou não falei? Não falei. Tá. Essa história eu não contei. Na frente do fórum em Rio Preto tem um restaurante, que é térreo, é uma casa antiga e aquele telhado normal, não é laje, não é concreto, é telhado normal. Do lado um prédio do lado, com aqueles ar-condicionado, aquelas caixonas, tá? Foi feita toda a instalação corretamente, tudo correto, bem feitinho, tranquilo e tal. Do nada o ar-condicionado resolveu cair. Soltou o parafuso e plum, caiu no meio do restaurante. Você imagina uma caixa daquele tamanho, caindo de 12 andares, no meio de um restaurante cujo telhado é telhado de madeira. Cara, afundou, fez um buraco no teto e caiu no meio do restaurante. Não machucou ninguém, cara. Não machucou ninguém. Aí eu pergunto, quem que é o responsável? O dono do apartamento, o dono do estabelecimento. Perceba que eu não estou indagando se quem instalou errou. A questão não é essa. A questão é, se eu não consigo determinar a culpa de ninguém, a culpa é do dono. Ele vai ser responsável. Porque caiu da casa dele. Isso é responsabilidade objetiva. Só que ela é de direito civil. Se meu cachorro está preso por dentro, ele escapa. Perfeito. Responsabilidade é sua. Isso. Não vai se discutir se houve negligência. Não vai se discutir isso. Se o seu cachorro, o seu animal sai, isso acontece muito quando o cavalo sai na rodovia e há acidente. No interior tem muito disso. O animal sai para a rodovia e tem acidente. Ah, mas o dono tomou todo o cuidado, fez o cercamento, tudo. Não interessa, é animal seu. Você é responsável. Isso é responsabilidade objetiva. Só que ela não é de caráter publicista. É de direito civil previsto no Código Civil. Correto? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A responsabilidade objetiva, ela pode ser de direito civil. Ou ela pode ser pública. A nossa que nos interessa é pública. A responsabilidade subjetiva é normalmente de direito civil. Só que ela pode ser publicista, que é a que nos interessa aqui. Correto? Beleza. Tá, agora vamos olhar aqui. Responsabilidade subjetiva do Estado, aqui embaixo, em razão de atividade econômica. Atividade econômica é uma atividade regrada pelo direito civil ou pelo direito público? Pelo direito civil. Então, quando o dano decorre de atividade econômica,
ela é subjetiva, só que ela é de caráter privado ou civilista, aplicando-se as regras de direito privado. Beleza? Beleza. Tá. E ele é específico ou é da genérica? Não, aqui não tem nada disso, porque não é omissão. Tá? Esse quadro que está aqui, vocês não podem esquecer. Tem que desenhar esse quadro as 35 vezes, cara. Isso que está aqui. Tem que desenhar ele. Tá bem? Mas aí a pessoa vai entrar com a ação contra a entidade. Contra a entidade. Nós não estamos falando de agente público. Eu estou olhando para a União, para o Estado. É isso que eu estou fazendo. É a entidade, responsabilidade civil do Estado. Certo? Ricardão, tá, o notebook está te atrapalhando aí, né? Não? Então tá, certinho isso daqui, né? Até aqui a gente já viu. Até aqui a gente já estudou. Apesar da surpresa de vocês, até aqui a gente já viu. Interessante isso, né? A gente já viu. Já viu. Fala, Simone, o que houve? Alguma dúvida? Não? Tá tudo em paz? Você tá meio boca pra falar. Não. Assim, terremoto, o prédio cai no prédio. Responsabilidade do Não, tem que tomar, não, tem que tomar cuidado porque terremoto é algo absolutamente imprevisível, né? da natureza. Aí é algo inusitado, aí é algo absolutamente inusitado. Esses exemplos são tormentosos, porque, obviamente, se há uma situação absolutamente imprevisível, que não tem como se acautelar, não tem dano. Aí dane-se aquele que sofreu dano. Acabou. Tá? Então vamos lá. Visto isso, eu vou apagar do lado de cá, essa parte aqui, nós vamos tratar disso, que é o assunto novo. Tá bom? Tá. Quem tiver alguma curiosidade, pega o livro da biblioteca, dá uma olhada nesse tema no livro. Essa evolução histórica é importante. É importante para compreender. Ah, Júlio, mas não cai na prova isso. Tudo bem, mas você entende. Ajuda a entender. Quer dizer, depois que você estudou a evolução histórica, você não esquece. É um modo de lembrar. A gente lembra por detalhes. Então, lembrou de um detalhe, você começa a buscar informação. Aí fica mais fácil. Tá? Teoria do risco. Preste atenção. Por que a gente fala que o Estado vai ter que pagar alguém se o Estado não fez nada de errado? O Estado fez tudo certinho e causou dano a alguém, e ele vai ter que pagar. Qual a razão disso? A gente já sabe que o pano de fundo é o princípio da isonomia, rateando o ônus. Mas a gente precisa olhar para a atividade do Estado. Eu já dei esse exemplo. Tá? Você tira o seu carro da garagem e sai de manhã para trabalhar. Ao sair com o seu carro na rua, você está expondo a risco outras pessoas? Está. Não estou falando que você dirige mal, mas está. Mesmo atuando corretamente, há um risco. Agora, imagine a quantidade de carros do Estado que sai pela manhã para a rua. Acho que é bem maior que o risco causado por você. Então, o Estado, diante, olha o que eu vou falar, da densidade e da intensidade de sua atuação, a atividade do Estado, ela traz um risco. Então, se em razão da atividade do Estado há um risco, o Estado vai responder objetivamente. Então, surge a teoria do risco. Segundo essa teoria, não se discute se fez certo ou errado, se tinha dolo ou não tinha. O que me interessa é se aquela atividade traz risco. Ponto. A responsabilidade objetiva, ela é baseada na teoria do risco.
Então, da atividade do Estado, há risco, e se há risco, o Estado vai ter que bancar. Tá, agora vamos lá. Olha que uma comparação interessante. Você acha que a construção civil, atividade particular, privada, construção civil, numa cidade igual São Paulo, é uma atividade de risco? É uma atividade de risco. E tem várias responsabilizações de empresas desse ramo que decorrem tão só de sua atuação, porque expõe a risco. Isso é natural. Então, muitas vezes, a responsabilidade objetiva do direito civil também é baseado no risco da atividade. Também leva em conta isso. Agora, no nosso caso, a teoria do risco, e aí que começa a ter emoção, ela se divide em dois grupos. Teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Há diferença substancial entre elas? No integral, o simples fato do Estado estar atuando já subiu o ônus do risco, seria a responsabilidade objetiva. Sim. Então não tem excludente. Eu quero saber se há uma diferença substancial entre elas. Primeiro tem que entender. Envolve não só a administração, deve envolver. Primeiro tem que saber a pergunta. Tem que entender a pergunta primeiro. Como é? O que é uma diferença substancial? Material. Sim. O que é uma diferença substancial? Substância de cada. É substância. Não respondeu nada. Não respondeu nada ainda. Eu falei que é substância, respondeu alguma coisa você aí. Ele começou a redação. Preste atenção. Substância é a estrutura. Eu brinquei com você, já fiz essa pergunta, e nós brincamos com contravenção e crime. Há diferença substancial entre contravenção e crime? Não tem, é a mesma coisa. A substância é o ser. Aí, agora imagina, se pergunta, há alguma diferença ontológica? É a mesma pergunta. É o ser, é a substância. Não há diferença substancial entre teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Porque ambas são teoria do risco. Em substância, é a mesma coisa. O que muda é a consequência que decorre de uma e consequência que decorre da outra. Portanto, eu não estou olhando para o ser, eu estou olhando para fora dele. É a mesma coisa de contravenção e crime. Os seres são iguais, só que se eu olhar para fora, a pena é diferente. Aqui, preste atenção, quando se fala de risco integral, o Estado é responsável sempre, não havendo qualquer justificativa que exclua ou diminua a sua responsabilidade. Então, responsabilidade integral é aquela onde não há, olha o que eu vou escrever, não haverá atenuante ou excludente. Posso pedir uma pergunta? Sim, sempre. Haja culpa Mesmo que haja culpa integral da vítima, exclusiva dela. Vou te dar um exemplo. Você imagina, em Goiânia, um hospital público descarta um aparelho de raio-x de maneira indevida, tá lá, vai alguém lá mexer nesse aparelho, desmonta ele todo, pega uma pedrinha que tem lá dentro, toda luminosa, e leva para casa. Levou para casa, morreu quem levou, morreu quem teve contato, morreu um monte de gente. Pergunta, o Estado é responsável? Mas houve culpa exclusiva da vítima. Por que a vítima foi mexer naquilo? Mas no caso, o evento decorreu por conta da... Sim, mas observe que há uma ruptura. Mesmo que tenha havido uma omissão do Estado, uma conduta imprudente do Estado, se a vítima não vai lá, não tem
Não- Se expôs ao risco. Perfeito. Mas observe que, mesmo que houve o descarte, mas se a vítima não vai até lá, é a mesma coisa de sinal de trânsito. Se eu passo no sinal vermelho, mas o pedestre não entra na minha frente, perfeito? Então, aqui, mesmo que tenha um comportamento exclusivo da vítima, o Estado será responsabilizado. Ponto. Mas é só em alguns casos. Só em alguns casos. Esse é um deles. Esse é um deles. Imagina o seguinte, que nós estejamos aqui no Brasil, ali em Angra dos Reis, de boa, tranquilo, passou no TRF, tá tranquilo, agora tá curtindo uma prainha, né? No recesso, se possível, verãozão. Tá? Aí tem um tsunami lá no meio do Atlântico, ondas de 10 metros de altura, danificam a estrutura de Angra 1 e Angra 2, vazamento radioativo, mata 1 milhão de sujeitos ali por perto.